Vamos dar prosseguimento à disciplina. Nesta aula nós falaremos sobre as óticas do dispêndio do produto e na aula seguinte nós falaremos sobre a ótica da renda. Vamos lá? Bom, ótica do dispêndio. A ótica do dispêndio, como está no slide, ela avalia o produto de uma economia considerando a soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos, mas que não foram absorvidos como insumos para a produção de outros bens. O nosso interesse, portanto, meus queridos, é somente no consumo final. Então, gravem isso. Quando nós falamos de ótica do dispêndio para mensurar o PIB, Sistema de Contas Nacionais, ótica do dispêndio, nós estamos falando sempre de consumo final. Tá bom? Vamos a um exemplo. Nós temos aqui a economia H no ano X. Essa economia H é dividida em 4 setores: setor 1, setor 2, setor 3, setor 4. 2, 3, 4. E cada setor é composto por somente uma empresa. Tá? É um exemplo aqui hipotético. Imagina aí que o primeiro setor ele produz sementes de trigo. E essas sementes, total de semente produzida nesse ano X foi de R$ 500. Essa empresa, esse setor, vende para a empresa do setor 2 a totalidade das sementes, equivalente a R$ 1.500. A empresa do setor 2 é uma fazenda, na verdade, que vai produzir trigo e essa produção foi equivalente a R$ 1.500. A totalidade desse valor em trigo é repassado ao setor 3 e o setor 3 produz farinha de trigo, chegando ao montante de R$ 2.100. Essa totalidade de farinha de trigo é repassada, é vendida para o setor 4, que produz os nossos pãezinhos. A produção total de pães no ano foi equivalente a R$ 2.520, que é totalmente repassada ao consumidor final. Então perceba, nós já falamos que a ótica da demanda, a ótica do dispêndio, se preocupa apenas com o consumo final. Então, só por aqui nós já podemos dizer que o valor mais importante desse exemplo é exatamente aqui, ó, R$ 2.520. Por quê? Porque é o valor que de fato é pago pelo consumidor final. Certo, como eu calcularia o PIB, o produto dessa economia por meio da ótica do dispêndio? Vamos lá, vamos observar os dados. O setor de sementes produziu R$ 500, o setor de trigo R$ 1.500, o setor de farinha de trigo R$ 2.100. Produção de pão em si, mas sim todo o esforço, a utilização de recursos e o trabalho que foram dedicados para a produção dos pães, inclusive aqueles que foram dedicados para a produção dos insumos utilizados para a fabricação de pães. Então, tudo aquilo que foi utilizado para semente, trigo e farinha de trigo, todos os valores ali embutidos, trabalho, recursos, enfim, todos eles já estão embutidos aqui nesse valor de 2.520. Um ponto interessante é o seguinte: o que determina se um produto será registrado como intermediário ou final não é a natureza dele. Quer dizer, o que nos interessa não é se a produção está sendo feita para destinar aquele produto ao insumo de um outro segmento. Não é esse que é o nosso interesse. O nosso interesse aqui é a situação desse produto no momento em que o registro é feito. Então, o nosso interesse se dá aqui na situação do produto no momento em que o PIB está sendo mensurado, que o Sistema de Contas Nacionais está sendo calculado. Vamos imaginar que nessa economia H, nessa economia do pãozinho, que o setor 2 decide não vender a totalidade de seus produtos. Ele produzia 1.500 e só vai passar para frente somente R$ 1.000. Vai segurar 500 na forma de estoque. E aí, como nós calculamos o produto nessa nova situação? Primeiro, vamos ver o que foi produzido, Então, produzimos R$ 500 em sementes, vendemos essas sementes para trigo, para a produção de trigo. O setor de trigo produziu R$ 1.500, entretanto, só passou R$ 1.000 para a farinha de trigo. Então, a farinha de trigo agora, o setor de farinha de trigo, em vez de produzir mais de R$ 2.000, como era antes, em farinha, vai produzir somente 1.400. Logo, a produção de pães também será menor, será somente de 1.680. Se eu somar tudo isso aqui, eu encontro o valor bruto da produção no valor de 4.580, menor do que aqueles que nós encontramos na situação anterior. Mas e os R$ 500? Onde que eles vão entrar no cálculo aí da ótica,
Os R$ 500 eles não foram comercializados, logo eles são entendidos como estoque. É o trigo que ficou lá no armazém para ser vendido num período futuro, buscando um preço maior, o que quer que seja. Veja, como ele é um estoque, esses R$ 500 são estoque, nós entendemos que o trigo não foi consumido como consumo intermediário, ele não foi utilizado como insumo. E por esse motivo, nós o equiparamos, fazemos a equivalência desse consumo, desse estoque com o consumo final que nós já contabilizamos, que foi 1.680. Então, nós pegaremos, para encontrar o produto, o PIB pela ótica da demanda, nós somaremos o consumo final, que é o que está lá na produção de pães, 1.680, com o total de estoque, a variação de estoque naquele ano, naquela nação. Somando aqui no nosso caso, nós temos agora um PIB de 2.180. Veja que esse PIB é menor do que o PIB inicial. Por quê? Porque agora nem todo o valor que foi produzido está circulando na economia, R$ 500 estão estocados. Tudo bem? Vamos avançar agora para a ótica do produto. Por essa ótica, a produção total da economia é calculada por meio do valor efetivamente adicionado pelo processo de produção em cada unidade produtiva. Então, cada unidade produtiva, cada empresa, fábrica, comércio, enfim, ela possui pelo menos dois valores. Um valor é o que ela gasta com insumos, o outro valor é o que ela gasta com fatores de produção. Então, o total que ela gasta com fatores de produção é o que ela está adicionando de valor àquele insumo que já foi produzido em algum momento e que agora está entrando na sua fábrica como insumo. E o que interessa para a ótica do produto é exatamente estimar o valor que é adicionado em cada elo da cadeia. Então, a fábrica de farinha de trigo, por exemplo, ela está adicionando um valor em relação a quem? Ao trigo que já foi produzido. O trigo foi produzido no valor de R$ 1.000, foi repassado para a farinha de trigo, o setor de farinha de trigo, e o setor de farinha de trigo adicionou, pegou os R$ 1.000 e transformou em mais R$ 1.000 e alguns reais para frente, que é exatamente esse valor adicionado que nos interessa aqui. Então, usando o exemplo 1, né, da nossa economia H, qual seria o valor adicionado no ano X? Ou seja, como calcular o PIB pela ótica da produção nessa economia H no ano X? Veja, cada setor é composto apenas por uma empresa. Basta que se subtraia o valor da produção do consumo intermediário. Então eu vou pegar, para encontrar o valor adicionado, basta que eu encontre o valor bruto da produção, que nós já sabemos qual é, e façamos a subtração desse valor bruto da produção pelo consumo intermediário. Então vejam aqui, mais ou menos dessa forma. O setor de sementes produziu R$ 500, que é o valor bruto da produção, só que não utilizou insumo, porque não está no nosso exemplo. Então, 500 menos 0, 500. Esses R$ 500 foram repassados ao setor de trigo, que pegou os R$ 500 e produziu R$ 1.500 em trigo. Esse R$ 1.500 teve aí o uso de insumos no valor de 500. Logo, 1.500 menos 500 dá R$ 1.000. Esses 1.500 aqui são repassados ao setor de farinha de trigo. Então, o setor de farinha de trigo produziu R$ 2.100 a partir de 1.500 que ele comprou de insumo de trigo. Se eu pegar então aqui, o valor adicionado do setor de farinha de trigo é de 600. Fazendo o mesmo cálculo para o setor de pães, eu tenho o valor adicionado pelos pães de R$ 420. Somando todo o valor adicionado de cada segmento, nós temos o valor de R$ 2.520. Em outras palavras, o resultado que nós encontramos para o PIB, calculado pela ótica do produto e ótica da renda, ótica do dispêndio, foi o mesmo. Quer dizer, nós calculamos o PIB pela ótica da demanda e ótica do produto e o valor foi o mesmo, 2.520. Isso pegando o primeiro e o terceiro exemplo, tá? Qual seria o motivo disso? É simples. O dispêndio, né, a demanda e a produção representam duas fases do mesmo fato. Por um lado, a economia produz bens, por outro lado, a mesma economia demanda esses mesmos bens, que seria a demanda. É o mesmo caso da compra e venda da camiseta do Cuiabá. Nós estamos, por um lado, comprando um produto de R$ 10, por outro, vendendo um produto de R$ 10. E como nós trabalhamos com economia como um todo, né, e não no caso particulares, nós precisamos registrar os dois valores.
Em outras palavras, nós podemos calcular o PIB da economia, o produto da economia, tanto pelo valor dos bens finais, que seria a ótica da demanda, quanto pelo valor adicionado, que seria a ótica da produção. Tá bom? Vamos fazer uma pausa e na nossa próxima aula nós veremos um pouquinho mais sobre a ótica da renda e como as três óticas se juntam. Ok?